Muito boa noite. Consigo, mais uma vez, o programa À Luz do Espiritismo. No dia de hoje vamos continuar a abordar a temática o espírito, os mundos e a evolução. Como sempre, temos connosco o convidado do programa, Coronel Costeira, a quem desejamos desde já muito boa noite. E começaria por lhe perguntar relativamente àquilo que a ciência tem vindo a dizer, que o universo está em constante expansão, poderá querer dizer ou equivaler a que Deus não criou, uma vez que o universo está em constante expansão? No Evangelho, Jesus faz um reparo àqueles que o ouviam, aos apóstolos também, a propósito do trabalho, a propósito da lei do trabalho. E, para além de dizer sede perfeitos como meu Pai, vosso Pai, é perfeito, ele refere também que trabalhai como meu Pai e vosso Pai trabalha de toda a eternidade. Não diz trabalhou, diz trabalha. O que quer dizer que, naturalmente, que no ato de criação, Deus continua a criar permanentemente, sem perguntar aos homens se está autorizado ou não a fazê-lo. Portanto, continua a criar e continua a acionar, a ativar a transformação do universo. Neste particular, o que importa referir é o seguinte: os homens não sabem ainda, os cientistas, exatamente como é que se dá a evolução. Conhecem alguns aspectos, por exemplo, e não é pacífico, algumas interpretações que têm feito a propósito da viagem dos cometas pelo universo, quase sinalizando grandes tragédias, grandes impactos, à última da hora dos homens. Naturalmente que os cometas mudam de órbita, mudam de circulação, desviam-se e devoram alguma influência, interferem naquilo que é diretamente conhecido, no ato em si, da atualidade. Nós temos referências ao cometa Halley, que passou há uns anos, que tinha já passado há uns séculos. O facto de haver algumas alterações no domínio climático, no domínio das vibrações, no domínio do eletromagnetismo, não se infere daí que havia essas tragédias que presununciavam um eventual choque de um cometa com a Terra. Também já vão mais ou menos afirmando que a evolução para os planetas, dentro da evolução astrológica, ou astronómica, melhor dizendo, e mais corretamente é astronómica, eles vão dizendo que os cometas, num determinado trajeto da sua viagem interestelar, acabam por ser ativados com processos de redução de velocidade que, a maior parte das vezes, faz, numa travagem, faz que à volta do núcleo do cometa a cabeça e a cauda, formada por poeiras e também por micro-organismos, que está provado que podem depois, mediante determinadas condições de clima e temperatura, desenvolver-se e abrem a perspectiva daquilo que terá acontecido na Terra com os primeiros animais, as primeiras plantas. Portanto, essa travagem, essa alteração faz com que, naturalmente, surjam novos planetas, talvez venham a ser descobertos novos planetas, mas isso não quer dizer que não estivesse aquilo que dá origem a esses novos planetas, não estivesse já criado, já estava criado. Mas é evidente que mantém-se de pé a ideia de que Deus cria de toda a eternidade e continua a criar. Trabalhou e continua a trabalhar toda a eternidade, e a sugestão é que sempre nós possamos, ou devamos fazer o mesmo, trabalhar na nossa aperfeiçoamento, na nossa evolução. Agora, o que é que está a acontecer em realidade? O que está a acontecer é que o homem tem criado, realmente tem descoberto novas tecnologias que permitem ver mais longe, que permitem observar mais longe o universo. É evidente que, para nós, resulta de alguma maneira surpreendente e quase que inimaginário que, por exemplo, estejam agora a ver estrelas que estão a não sei quantos milhares de anos-luz. O que quer dizer que nós estamos a apanhar, na nossa tecnologia, imagens que são emitidas de distâncias incomensuráveis. E, portanto, a luz chegou, mas dizem alguns, se calhar já não existem, já se apagaram essas estrelas, já esses astros, já se apagaram. O que, no meu entendimento, ocorre
e a doutrina espírita também assim, nos abre essa perspectiva de análise, é que o homem está a avançar no conhecimento das coisas, está a avançar na descoberta daquilo que já existe. E naturalmente se vai dar conta de que muita coisa se transforma. Naturalmente as estrelas, há não sei quantos mil anos-luz, ou milhares ou milhões de anos-luz, já se transformaram, mas não acabaram, nada acaba, tudo se transforma, já deram origem a outros astros, a outras projeções energéticas, que vão, por sua vez, ativar os cometas, que vão, por sua vez, dar outros planetas, numa sucessão contínua de ação e reação, que naturalmente espelha o que é e não o que foi. Deus criou e depois deitou-se da sombra da bananeira a descansar e não criou mais nada. Não, essa coisa continua a ser sempre permanente, só que nós estamos a descobrir, nós estamos a tomar conhecimento daquilo que já existe. E não podemos dizer, por exemplo, que o cientista A descobriu isto, o cientista B descobriu isto. Quer dizer, nas suas análises, no seu desenvolvimento de estudo, ele foi confrontar-se com uma realidade que existe, mas que até aí não tinha sido vista pelo homem, não tinha sido detectada pelo homem, mas ela existe de facto. Tarde ou cedo irão por acabar por ver o espírito com determinadas tecnologias mais avançadas do que aquelas que ainda neste momento existem, e vai ter que dar o dito por não dito e dizer que afinal o espírito existe, noutra vibração, noutra dimensão, noutro espaço, com certeza, noutro plano, melhor dizendo. E, portanto, vão ter que dar essa resposta. Agora, não criaram nada, quer dizer, descobriram ou vão descobrir. Poderá estabelecer-se aqui alguma relação com a referência do Livro dos Espíritos a propósito da evolução se fazer do átomo ao arcanjo? É natural, pois que é evidente quando essa afirmação aparece no Livro dos Espíritos, portanto, em 1857, surpreende muita gente, não tanto pela constatação da realidade, mas quer dizer, o risco que comportava essa afirmação. A estrutura atómica, o estudo do átomo, das várias partículas, estava ainda muito longe de chegar àquilo que hoje nós conhecemos da estrutura atómica, da estrutura molecular e até das micropartículas que agora constituem aquilo que é o átomo em si. Mas dizia-se na nossa juventude, nos estudos, que um átomo tinha o próton, o neutrão e o eletrão. Bom, agora já se sabe que há muitas outras partículas que estão a ser descobertas. A célula sanguínea tem umas dezenas largas já de outras partículas constitutivas, a célula viva, a célula humana. Há 50 anos atrás pensava-se de uma maneira, hoje as coisas progrediram no conhecimento enfim, que a ciência atingiu, progrediram de tal maneira que se descobriram novas realidades e que dão a verdadeira dimensão e a verdadeira grandeza de Deus, que estava muito feito homem, não é? Estava muito considerado ao nível do homem, que arranjou aí uns representantes que mais ou menos podiam fazer aquilo que queriam, lhe apetecia em termos morais, mas eram os representantes de Deus. E então essa crença, essa realidade está em grande mutação e está em mutação cada vez mais veloz. Podemos dizer que no último século o progresso no conhecimento espiritual que a humanidade atingiu é superior aos últimos 20 séculos, desde Jesus. Integremos então os três conceitos. Tudo está em evolução, desde a criatura aos mundos. Por que motivo Deus não criou já tudo perfeito, sem haver necessidade de grandes dores e de grandes sofrimentos que se tem visto por aí, em toda a parte? Normalmente essa pergunta é feita porque se desconhecem na quase totalidade aquilo que é a realidade do espírito. Mas com certeza que era muito mais fácil que nós já tivéssemos todos nascido na Baba, todos ali a descansar, nem ser preciso já ter um aparelho para arejar, para estar ali com umas plumas a abanar, para a gente não ter calor, etc., como é agora o tempo. E, portanto, nessa perspectiva, de alguma forma materialista, porque é usada muitas vezes para negar a existência de Deus, porque se Deus fosse Deus, queríamos todos perfeitos, mas isso era um aborrecimento, porque eram todos perfeitos, eram todos robôs, não é? E, portanto, não havia trabalho nenhum pessoal, não havia trabalho nenhum individual que fizesse aquilo que é a evolução do átomo ao arcanjo. Quer dizer, é um processo evolutivo, um processo digamos assim, de aquisição de conhecimentos, aquisição de cultura variada, aquisição de sabedoria
porque é aqui na questão da sabedoria que está todo o segredo, não tanto dos conhecimentos, mas é tendo saber aplicá-los, tendo saber refleti-los, tendo saber analisá-los e aplicá-los à vida do dia a dia. Portanto, isso é que é a sabedoria. Ora, se não houver um trabalho, ainda hoje, quer dizer, começa uma pessoa a não trabalhar, não se esforçar, quer dizer, para ser médico, engenheiro, não sei o quê, ou um grande construtor ou um grande operário, ou um especialista, se não se esforçar, se não praticar, se não exercitar as suas faculdades, com certeza que não atinge coisa nenhuma. Portanto, esta análise que se faz na Terra é, por excelência, aquilo que se deve fazer, a análise enquanto espíritos que somos. Portanto, temos que fazer um trabalho para que haja valor naquilo que se adquire. E essa perspectiva da condição de podermos ser deuses um dia, portanto, atingir a perfeição, é realmente uma das manifestações mais extraordinárias da justiça e da bondade de quem nos criou, porque deu-nos a possibilidade de avançar em liberdade e poder trabalhar, escolher a rapidez com que se atingem os mundos mais evoluídos. Portanto, ao dizer-se que Deus ter-nos-ia feito todos os marionetes, isso é como aquela coisa de a gente tem, enfim, quer dizer, uma caixinha de soldadinhos de chumbo para brincar às guerras, e a gente mexe-as conforme acha que, portanto, os soldadinhos são marionetes. Quase que pensam que nós poderíamos ser também marionetes, não tínhamos problemas de saúde, não tínhamos problemas de pensamentos, não tínhamos problemas de sentimentos, estávamos ali como marionetes e Deus puxava-nos, tirava-nos um para um lado, outro para o outro, para se divertir. Bom, essa não é realmente a realidade da criação. A realidade da criação é que nós sejamos criaturas de Deus na cocriação do universo, que é na parte que nos compete, na parte da aplicação à vida material, e, portanto, é perfeita a lei. Nós estamos aí exatamente para vencer as dificuldades, para aprender a vencer as dificuldades e para nos interiorizarmos com uma força moral muito grande que permite mudar as montanhas, poder vencer os obstáculos e com certeza atingir a perfeição. Ainda sobre a evolução, a doutrina espírita refere a escala evolutiva dos mundos e dos espíritos. Pode acreditar-se numa certa rigidez dessa evolução? Fala-nos um pouco sobre estas escalas. Bom, primeiro, com certeza que a Terra é uma cópia muito infiel daquilo que é a realidade do espírito. E, portanto, na Terra nós não temos dúvidas em verificar que as pessoas que querem concluir um curso de medicina não podem ir agora ter aula na escola primária. E, portanto, o que acontece é que tem fases de progresso, fases de estudo, fases de aquisição de conhecimentos e depois da prática que tem que se passar. Quer dizer, nós não podemos começar pelo telhado, temos que começar pelos alicerces. E, naturalmente, nós sentimos que há a preparação das crianças para aprenderem a falar, a primeira fase, daquilo que é aprenderem a falar para aprenderem a exercitar a sua capacidade de reação face aos problemas que acontecem. É o ensino da infância, o ensinar a andar, o ensinar a falar, o ensinar a comer, o ensinar a beber. Quer dizer, todos esses ensinamentos primários, básicos, depois têm uma evolução sequencial, não é? Que é, naturalmente, o aprender a ler e a escrever, a analisar as coisas, a raciocinar e a refletir. Portanto, é todo um processo de evolução que se dá em vários patamares. Podemos dizer, a parte do pré-primário, que é ainda a decidida da parte maternal, da fase maternal, em que, naturalmente, na casa se ensina até o sentido, digamos assim, da segurança e também o sentido da sentimentalidade. Depois, a parte da pré-primária, uma preparação para que as crianças exercitem as suas inclinações no sentido do bem e possam depois aprender a ler e a escrever. E depois, por aí fora, até a aquisição mais avançada de conhecimentos. Ora, esta evolução que se dá na Terra é cópia muito imperfeita, porque é feita pelos homens, que não somos perfeitos, daquilo que é no mundo dos espíritos, daquilo que é a escala evolutiva. Isto é, nós temos que começar pelo princípio, pela base. E falamos disso já, que nós, os espíritos, somos, ao mergulhar individualizados na matéria, somos 98% instinto e 2% já numa fase que se começa já a desagregar na vida animal ainda, na vida irracional. Nós acompanhamos a evolução animal e vemos determinadas raças mais avançadas, como genericamente se consideram determinados tipos de cães, famílias de cães ou de cavalos, e portanto, que já têm um sentido, digamos assim, de um pouco de raciocínio, quer dizer, aprendem e já vão ter com o seu tratador, com o seu montador, de determinadas maneiras, de determinadas formas, com determinadas
coisas, há um apito, já sabem que é para isto, há uma chamada, já sabem para cá aquilo. Portanto, começa a haver uma pré-informação que disponibiliza o princípio espiritual, que, como dissemos a última vez, começa a ser mais ativo na tomada de corpos materiais, isto é, não sai para se misturar com o todo, continua individualizado, ainda que naquela fase de princípio espiritual, e, portanto, esse treinamento de se manter individualizado desemboca no ser humano, no hominídeo, e aí já com alguns laivos de racionalidade, de inteligência. E é a partir daí que, de facto, na confrontação com a vida instintiva, a vida animal, que começa o exercício do raciocínio. É uma fase, vamos supor, é uma fase da vida familiar, da vida maternal, em que começa a aprender o A e o U da vida material. Depois, claro, sequencialmente, começa a progredir, a evoluir, a tomar passos mais largos na direção do domínio dos seus instintos e entra numa fase, de facto, de aproximação das consequências que advêm dos erros praticados. Em termos de escala evolutiva, nós vamos ver, por exemplo, as pessoas estão numa fase primária, principiar a sua fase evolutiva, estão na instrução maternal no lar e depois, naturalmente, vão aprendendo e vão passando para a fase sequencial, que é uma fase, digamos assim, de as consequências dos atos praticados e a reflexão sobre os níveis e os sinais, digamos assim, desses atos praticados, os negativos ou positivos, a destrinça entre aquilo que pode estar errado e aquilo que pode estar certo. É um começo na vida primitiva, é o estado primitivo dos espíritos, que depois, progressivamente, vai evoluindo até a essa fase de confrontação com os atos e as consequências, que é já uma demonstração, digamos assim, da sequência dos erros, das consequências dos erros e agora da aquisição de força interior para que não voltarem a repetir. É aquela fase que nós conhecemos como expiação e provas. Então, os espíritos podem estar numa fase primária, primitiva, podem estar na fase sequencial, expiação e provas, estão na instrução primária, depois vão passar para uma fase já da aplicação dos conhecimentos anteriores, já voltados para o amor, já voltados para a bondade, na fase de regeneração, estão numa fase de, digamos assim, de vencedas as provas, de cimentarem como conduta, porque a finalidade é a pessoa ser e não estar. Eu estou na Terra e estou num nível de evolução X. Agora eu posso estar na Terra e ser intrinsecamente desta forma, evoluída, etc. Uma coisa é ser, outra coisa é estar. Então nós vamos compreendendo que o Espírito pode estar noutra parte e tornar-se e vir a ser. Pode estar na fase de expiação e provas, mas vir a ser um Espírito liberto da expiação e provas. E depois, claro, vai sequenciando por aí fora o seu plano, até passar pelos mundos felizes e, finalmente, os mundos divinos, na condição que Jesus apontava como deuses. Ora, isso é o aspecto das pessoas. Para tudo isto, não é? Há que haver escolas. As escolas que a gente frequenta, quando é, digamos assim, naquela parte do lar, é o lar. E por isso é que, às vezes, vemos as crianças hoje já começam a estar em creches, onde estão quando as crianças desde pequeninas, dão de comer, etc. Embora não seja muito bem, e as pessoas não estão muito inclinadas a pensar nisso, não são muito bem tratadas em termos de sentimentalidade, em termos de vibrações sentimentais, porque a pessoa que toma conta das crianças numa creche não é mãe. A ver, quando é mãe, falha, não age como deve ser. Portanto, está ali um emprego que tem, está a tomar conta das crianças, pouco ensina em termos de moralidade ou em termos, digamos assim, de evolução espiritual. É claro que isto é a escola própria para aquelas crianças que são de creche. No mundo espiritual há o plano, digamos assim, a morada, há o planeta, ou que está preparado para um determinado estádio de evolutivo. Se porventura os espíritos estão num estado primitivo, estão a começar a sua evolução, naturalmente que a escola onde eles estão é uma escola primária da evolução. É na primeira, no princípio. São os mundos primitivos. Depois a pessoa passa já àquela fase já de debate entre aquilo que é expiação, aquilo que é pagamento dos erros e aquilo que é a comprovação de que não os volta a repetir. Expiação e provas. Então, passa para outra escola, naturalmente outro plano. Portanto, a cada plano corresponde, ou melhor, os espíritos estarão num plano
que lhes corresponda ao seu estado evolutivo. Embora não há posições absolutamente definidas, quer dizer, não se passa de um plano para o outro de repente, quer dizer, a pessoa como quem ou sobe um degrau ou como quem cai de um degrau abaixo e passa para o outro. Não. Há uma situação em que é lata, é muito mais extensa, quer dizer, os degraus de aproximação são vários, os degraus de ascensão são vários. Portanto, há ali uma mancha longa, não é o dia 31, passa tudo a ser assim, no dia não sei. Não, isso é na matéria, nós temos que definir datas, definir lugares, etc. Mas, em termos espirituais, é por um estádio, um estádio evolutivo. A pessoa vai evoluindo, está próximo do nível de passagem ao mundo a seguir. Mas depois de passar a fronteira, ainda continua durante algum tempo próximo da anterior, mas vai se distanciando na medida em que faz um esforço de evolução. E por aí fora, quer dizer, até chegar, como disse, aos mundos divinos. Mas é evidente que isso indicia o quê? Indicia que por exemplo, vai acabar o mundo. Mas o mundo não pode acabar de um dia para o outro, quer dizer, muda de um dia para o outro dia. Quer dizer, a grande transformação, no sentido de o acabar, é mudar este estado de coisas que nós vimos hoje, esta materialidade, esta vida social, tem que mudar. Mas não vai mudar assim como uma machadada de um dia para o outro e as pessoas acordam em expiação e prova no dia seguinte, ou melhor, adormecem em expiação e prova no dia seguinte acordam na regeneração. Não, é uma coisa que vai sucedendo ao longo do tempo, uns mais depressa, outros mais devagar, e há um núcleo, provavelmente maioritário, que está mais distanciado, que ainda não pode deixar de estar naquela instrução primária, não pode passar para a fase secundária. Portanto, vai ficando para trás, quanto mais distanciado estiver, maior candidato é a frequentar outra escola idêntica. Os outros que vão avançando terão que passar à escola a seguir, embora alguns se mantenham próximo da escola anterior e outros comecem a distanciar da escola anterior. Portanto, é todo um processo que é de sobreposição. Não é uma coisa limitada, de um dia para o outro muda, não, vai mudando. Vai mudando. Quanto tempo demora, ninguém sabe. Quando Jesus respondia à pergunta, quando é que é isso, Senhor? Mas quando é que é isso? Quando é que é o fim? Ninguém sabe, nem o Filho, só o Pai. Portanto, só Deus é quem sabe como é que é esta transformação. Mas agora, as circunstâncias em que a gente tem que mudar, às vezes são dolorosas. O caso que está a passar hoje, não é? Crise. A crise é a crise moral, é uma crise espiritual, é uma crise de atraso espiritual, porque se houvesse um progresso, uma evolução espiritual, muito daquilo que condiciona a vida material hoje não condicionaria, não haveria nada disso, as coisas seriam diferentes. Ora, como nós só aprendemos, não é, como levar uma cacetada, isto é, se nos puserem uma barreira à frente para a gente bater com a cabeça e acordar, então o que está a acontecer é o sofrimento, é a angústia, é a solidão, é a incerteza que nos estão a fazer pensar duas vezes antes de tomarmos determinadas atitudes. Mas ainda há uma casta, não é? Uma casta difícil, que é aquela que julga que pode fazer aquilo que quer, pode desenvolver-se como quiser, pode explorar quem quiser, e não dá conta que qualquer dia não têm a quem explorar, porque as pessoas que querem o lucro fácil, querem dinheiro em barda, quando não houver dinheiro é escusado, não vale a pena contar cifrões sem os ter como valor. Ou há quem compra as coisas que se fabricam, ou não havendo aquilo que se fabrica para deitar para o lixo. Portanto, é esta constatação de materialidade que vai ter que mudar, como naturalmente pela dor. Ainda a propósito da evolução, e aproveitando também um pouco estas suas últimas palavras, é muito frequente e ultimamente cada vez mais frequente ouvir falar no fim do mundo, nas grandes transformações, no fim do ciclo evolutivo, no meio espírita da transição planetária. Como é que nós podemos encarar tudo isto à luz do Espiritismo? Primeiro é ter muito cuidado com o que se fala. Porque se Jesus disse que nem ele sabia, andarmos aprendizes feiticeiros a inventar como é que a coisa vai ser, é mesmo sermos aprendizes feiticeiros. E os espíritos sempre têm muita cautela com isso que falamos. Porque às vezes falamos em Jesus, o modelo guia da humanidade, o caminho, a verdade e a vida, e esquecemos os grandes avisos que ele fez. Como é que se vai analisar esta situação atual? Com certeza estamos em evolução, estamos em um processo de modificação, de transformação. E muitas vezes são os atos erróneos e errados dos homens que impulsionam toda esta situação de mudança. Os grandes escândalos financeiros que ocorreram nos últimos 5 anos é que nos conduziram a este estado e que levaram a que a sociedade, em todos os níveis e em todas as latitudes, se tenha visto obrigada a mudar.
com grande sacrifício, com grande dor e com grande sofrimento. E, portanto, como é que se vai passar isso? Não se sabe, mas vai passar. Como é que nós sinalizamos que os tempos são esses que Jesus falava? Basta constatar a realidade, basta analisar aquilo que está a passar. Portanto, estamos a ver todos uns contra os outros, todos contra todos, e estes todos contra todos, as famílias divididas, uns são deste partido, outros são daquele partido, discutem, uns são deste clube, outros são daquele clube, e discutem, e portanto ninguém se entende, é tudo desentendido. Depois é um fartar vilanagem, quer dizer, toda a gente a querer as heranças, a querer ser herdeiro, a querer receber as coisas, então-se nas tintas, perdoe-se-me o termo, para os idosos, para os seus genitores, se estão num lar, se estão num armazém, se estão ali para qualquer lado. Alguns já questionam que se não há melhor até antecipar a morte, porque só estão a dar trabalho. Quer dizer, muita gente falou de Hitler, que achava que devia limpar a sociedade de pessoas que não eram úteis à sociedade, como eram os deficientes, como eram os idosos, como eram enfim, quer dizer, as pessoas da ralé. Então toca de limpar tudo da sociedade, que é para a sociedade não ser marcada por pessoas, enfim, prejudiciais. Mas o que está a ver agora é isso, quer dizer, toda a gente, o suicídio está muito bem, porque não havia outra consequência, a eutanásia está muito bem, porque os velhos fazem um trabalho, e coitados são a sofrer, sempre desculpas mal pagador. Portanto, são essas circunstâncias que, de facto, nos empurraram para uma situação de crise que vai, naturalmente, gerar, ou que já está a gerar, e até gerou em muitas circunstâncias, uma grande transformação. Agora, nós não podemos deixar-nos agora levar para essa ideia de feiticeiro, não é? De descobrir o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer, dar asa que o Deuteronômio interpretado como determinadas religiões, seja de facto essa palhaçada que nos conduziu também a proibir o espiritismo, porque era pecatório, porque era pecado para atuar com o espiritismo. Portanto, vamos assentar os pés no chão e analisar. Como é que se vai dar a transição planetária? Às vezes as pessoas não se detêm em determinados conhecimentos que são da época. Um acidente nuclear nos antípodas influencia-nos a nós, a todos. Porque alguém dizia, o voar, o bater as asas de uma borboleta no outro lado da Terra acaba por conduzir determinada influência magnética, determinada influência vibratória. E estamos a falar de uma borboleta. Agora imaginem, uma borboleta agindo sobre o ar pode levar a alterações bem longe. Como é que, por exemplo, essa projeção energética violenta da decisão atómica, das alterações dos acidentes nas centrais nucleares, não influenciarão tudo e todos. Claro que no Japão foi descarregar sobre a água uma quantidade incrível de vibrações, de radiações. Como é que isso não vai influenciar toda a humanidade? Porque a transmigração dos peixes, desses cardumes e tal, leva sempre a essa influenciação, digamos assim, radioativa. E, portanto, quer dizer, como é que se pode imaginar, por exemplo, dizer hoje, não, a Terra vai ser destruída no hemisfério norte. Começam a aparecer assim umas alusões e tal, como quem diz, mas volta para a minha casa, porque na minha casa não vai acontecer nada, porque aqui não bate, porque aqui Deus protege-nos, porque nós somos umas criaturas especiais. Nós somos todos criaturas de Deus. Se na Terra uma alteração, enfim, de um acidente numa central nuclear provoca alterações no nível da Terra, imaginemos o que não seriam centenas de bombas de armas nucleares, ogivas nucleares, a destruírem o território, enfim, o hemisfério norte, não é? E fica tudo nas boas no hemisfério sul, porque só o hemisfério norte fica destruído e o hemisfério sul é que vai ser o paraíso. Quer dizer, há afirmações que se vão fazendo que são destituídas de toda a lógica, de toda a racionalidade. Qualquer alteração ao nível da Terra, vamos supor qualquer, isto é uma análise, não é preciso ser científica, a norte do Equador, qualquer transformação que levasse, por exemplo, à destruição, ao degelo, enfim, quer dizer, essa coisa que se imagina, que se vai dizendo por aí boca fora, o que é que não haveria de consequências para o hemisfério sul? E depois, o que é que não haveria de consequências para todo o sistema solar? E depois, o que não haveria para a Estrada de Santiago ou para a nossa galáxia? Quantas alterações? E Deus assistia impávido e sereno a essa história toda, que é a sabedoria infinita, não é? Iria permitir uma coisa dessas. Agora, nós vamos entretendo, quer dizer, tudo bem, mas Deus é como os judeus, não é? Os judeus é o povo escolhido, sentaram-se debaixo dessa bandeira e agora tudo o resto não tinha Deus. Depois os católicos fizeram mais ou menos a mesma coisa. Não, o Deus é o Deus dos católicos, o resto são todos deuses falsos. E andamos agora mais ou menos marcados por essa irracionalidade ou falta de raciocínio.
para não ferir grandes suscetibilidades. Quer dizer, o que é que vai acontecer? Vai haver mudança, mas não temos dúvida nenhuma. Mas nós vamos saber como é que é essa mudança? É impossível. Seja quem for que diga, que sabe ou que ouviu. Nós ouvimos agora algumas pessoas dizer assim, não, eu falei há 50 anos com o Chico Xavier, ele disse. Então, ouvimos uma cantilena que era assim, os maias descobriram que em 2012 acabava o mundo. Ora, bom, quer dizer, como é que os maias não previram o seu fim do mundo? Ou será que o seu calendário não era 2012 e que foi quando desapareceram praticamente do mapa, que não sabe mais sobre o seu destino? Como é que a gente se deita agora a fazer análises a posteriori, não é? Quando eles não previram o seu fim, a sua transformação mais intensa, e querem prever, ou queriam prever a nossa, mas a nossa qual? A dos romanos, que era o calendário romano, ou o calendário juliano, ou dos cristãos atuais, que é o calendário gregoriano. A que ano se referiam eles? Depois alguém disse, não, mas o Chico confidenciou há uns 50 anos atrás, que era 2019, não é 2012, 2019. Vamos esperar para o fim de 2019 para ver se aparecem alguns aprendizes feiticeiros, mesmo nas hostes espíritas, a dizer que não, afinal a coisa foi adiada porque, devido ao mau tempo, quer dizer, estava mau tempo, então foi adiada. Em vez de 2019, já é 2039, porque se enganaram, porque os meses antigamente não eram tantos assim, eram outros, e agora estão a não dar certo. Quer dizer, não podem estar a adivinhar. De facto, há grande transformação. Como é que vai ser a transição? Ninguém sabe. Dolorosa será seguramente, já está a ser para muitos. Quer dizer, nós temos conhecimento que, enfim, milhões de espíritos estão a emigrar forçosamente, não é? Ou forçadamente, da Terra, estão a ir para a sua casa, para a sua escola, para a escola que está consentânea com a sua teimosia de não quererem mudar, ou não quererem obedecer às leis, como os tais Adão e Eva, esse povo também não quis obedecer às leis e veio mais ou menos enviado para aqui para a Terra, que era a sua escola, do seu nível. E muitos espíritos, milhões, estarão já regressando, ou melhor, imigrando para esses mundos que se lhe reportam. Muitos irão ainda, não me custa admitir, não estou a afirmar coisa nenhuma, mas não me custa admitir, sei lá, que 3/5 ou 4/5 da humanidade terrena vai ter que emigrar, ou vamos ter que emigrar, de acordo com o nosso esforço evolutivo, para outras escolas desse universo infinito que nós não conhecemos, mas que se adaptarão, sem dúvida nenhuma, à nossa teimosia e ao nosso estado evolutivo. Portanto, é essa situação que nós temos que ponderar. Está a haver transição. E a palavra está bem aplicada porque é uma transição. Está uma mudança em trânsito, está a transitar a mudança, está a acontecer. Não acontece agora, para a semana, no dia 31 de dezembro, não. Já está a acontecer há muito tempo e agora vai, entendendo pelos esclarecimentos que a doutrina nos presta, e vai ter um incremento, vai haver uma mudança mais rápida, mais violenta, provavelmente, mas mais rápida no sentido da transformação. Poderemos encontrar sinais de que essa transição poderá estar ou que essa transformação poderá estar próxima, tendo em conta até o materialismo que vigora em quase todas as sociedades? Por um lado, o materialismo vigora, mas também não há dúvida que nós estamos a assistir, na própria ciência, a um avanço na investigação científica e, portanto, no tirar consequências, no tirar ilações, no tomar os conhecimentos mais rapidamente do que acontecia aqui há uns 50 anos atrás, em que parecia que a ciência andava de passo de caracol. Agora há uma dinâmica de, digamos assim, de descoberta da lei, de explanação melhor da lei em termos científicos. E isso cada vez irá ser mais rápido, mais intenso, porque também há muito mais gente perspectivada para interessar-se por essas coisas. Hoje os jovens, a juventude, as crianças já vêm numa outra forma de entendimento. Eu recordo-me, só para termos uma noção, os pais temos a ideia de que os filhos, enfim, pequenitos, não entendem nada e, portanto, são ainda crianças no estado primitivo, não entendem. Por exemplo, até há companheiros nossos que acham que as crianças, não, meu Deus. As crianças aos trabalhos mediúnicos, nem os pais quanto mais as crianças. Isso é um crime de lesa majestade, e mais assim, mais assim. Bom, é evidente que eu me conste, quando o Divaldo tinha 10 anos, ou 9 anos, ou não sei o quê, que estava lá com a patena para enfim, não deixar que partes da hóstia caíssem ao chão, não é? Com coroinha. E ele via, ninguém lhe foi explicar como é que era, via a hóstia a iluminar-se, a apagar-se, via as pessoas
terem a boca iluminada ou a ter a boca apagada. Um fenómeno mediúnico que ninguém lhe pediu autorização, nem Vénia, nem ninguém lhe deu autorização para ele ver, viu? Então as crianças hoje não podem porquê? Ai, porque pode ser o fim do mundo, porque podem ficar traumatizadas. Elas ficam traumatizadas nas suas casas, quando vêm as mães que ir para o lado, fazer coisas, dar palavrões, num ato mediúnico que ninguém lhes pode explicar, aterradas até muitas vezes com todas as reações. Então, e assim é um descontrole. Na casa espírita, no trabalho mediúnico, que deve ser controlado, as crianças não têm medo nenhum, isso é tudo balela. Mas aquilo que eu me referia, já contei num outro programa, porque realmente uma criança de, sei lá, 6 anos talvez, muito pequenita, sei lá, teria para aí uns 70, 80 centímetros de altura, quase não chegava com os pés ao chão, sentada na cadeira, que um dia resolveu vir com a mãe porque queria falar comigo. E então queria que a mãe viesse para eu falar com ela. E realmente a mãe veio, a criança ficou à porta, a mãe ficou ela pela mão, olha, a minha filha quer falar com o senhor e tal. Então podem entrar. E a pequenita diz, não, sou eu. Eu a quero falar, não é ela, eu a quero falar. Pois ela quer falar, é sozinha. E a miúda entrou, sentou-se na cadeira, pequenita, quase não chegava à secretária. A mãe saiu e ela perguntou do chofre, olha, o senhor pode... O senhor não. A minha avó, que morreu, pode ser a minha irmã, que nasceu há pouco. E eu fiquei um bocado embatucado, porque dizia assim, mas vou explicar a esta criança de 5 anos uma coisa que ela não tem estrutura para perceber, para entender. Mas fiquei também naquela dúvida. Não posso dizer que não, nem dizer que talvez. Também não posso dizer que tu és muito pequenina para entender essas coisas, porque de boa vontade estava a criança ali para fazer uma pergunta. E eu não podia fugir à verdade, tive que dizer com certeza que pode ser. Pronto. O senhor levantou-se da cadeira, foi à porta, puxou o fecho, quase lá não chegava. Eu disse, podes vir, mãe. A mãe entrou e depois ela disse, olha, para a mãe, eu não te dizia que a avó pode ser a mana. E a mãe ficou assim batucada, mais do que é pequenita, e disse, bem, a miúda disse, ela disse que eu tivesse juízo porque isso era muito pequenino de ouvir essas coisas. Mas eu ouvi o senhor dizer na palestra que os nossos familiares, que os nossos avós podem voltar, serem irmãos, etc. Portanto, eu dizia a ela dizia que não, que eu tivesse juízo, que era muito pequenita. O que quer dizer que hoje estamos a assistir a espíritos a reencarnarem com outra preparação que não tem nada a ver com a nossa... Ainda hoje há pessoas com 50, 60, 70 anos que têm uma capacidade de raciocínio grande que não aceitam essa coisa de voltar. E uma criança com 5 anos ali com alguma coisa que lhe foi, que ela ouviu numa palestra geral e tomou nota para entender e fazer entender à mãe que a avó, a mãe da mãe, podia ter voltado e agora era a sua irmã. Ora, essas coisas que diziam que a grande transformação é mais rápida do que aquilo que a gente possa imaginar. E hoje, muita juventude, muitas crianças estão preparadas para serem motores muito fortes desta transformação e desta evolução. Agora, será com dor e sofrimento? Claro que será com dor e sofrimento, porque a maior parte das pessoas não querem saber, não vão lá nem fazem caso. Mesmo que se lhes meta pelos olhos dentro a racionalidade das coisas, não aceitam, têm medo de ir para o inferno, têm medo de ficar mal vistas pelo seu padre cura, têm medo de ficar mal vistas pela sociedade, serem criticadas, etc. E isto vai ser movimentado, já está a ser, aliás, toda a Filmoteca Mundial hoje aborda estas questões com uma clareza meridiana. Isto fala-se de todo lado, de qualquer forma, a reencarnação é uma coisa que já passou, mas muito largamente as fronteiras do catolicismo, já era mal entendida, muitas vezes do Oriente, nas civilizações orientais, já era uma crença firme, mas hoje entrou pelas igrejas cristãs e está aí no grande motor, na grande modificação. E claro, os espíritos falam, pois está na cara que falam, e muito mais do que aquilo que se quer fazer crer, porque há uma limitação dramática e, podemos dizer, lamentável
da comunicação social para a abordagem destas questões. Vamos terminar com mais uma questão, ainda relativamente a esta transição planetária. Como é que nós podemos entender a grande transição que está sempre subjacente a qualquer processo evolutivo? Basta estar atento e ser um raciocínio e colaborar, participar. Nós podemos muito bem ficar para trás na jornada. A sementeira está feita, a colheita é obrigatória. Os tempos são chegados e, portanto, a separação das águas, tudo isso é uma realidade. Sabe que o mundo da verdade, o nosso mundo de verdade, é um mundo espiritual, porque nós somos espíritos. E como nós somos espíritos, bem, em espírito que a gente tem que sentir esta transformação. A mudança social, a mudança de práticas morais, de práticas sociais. Nós estamos a ver, por exemplo, uma grande avanço no progresso da solidariedade, enfim, dessa partilha, da comunhão fraterna de ideais. Estamos a ver aumentar a passos muito largos. Também estamos a ver vir ao de cima a maldade e essa crueza de sentimentos, mas isto é muito porque a comunicação social se entretém muito na defesa dos seus, digamos assim, dos seus benefícios que atingiram em altas doses, e então vendem a alma ao diabo, o termo, e só lhes interessa, são os acidentes, são as tragédias, são os assassinatos, são os crimes, são essas coisas que não ajudam ninguém a evoluir. Ainda agora, pois fala-se, por exemplo, da recuperação económica. Não pode ser, então vamos agora enganar com a recuperação económica, não podemos ser enganados. E, portanto, isto qualquer coisa é falsa, estão a contar mal a história, isto não está bem assim, é melhor ir mais para baixo. Peço que a gente se contente em que as coisas estejam más, que as coisas se destruam e que corram mal para toda a gente. Quando se começam a aparecer, enfim, indícios do bem, fica toda a gente a trabalhar e toca de afundar tudo outra vez. Nós não temos essa visão de grande transformação, de grande esforço próprio nesta dinâmica de mudança. Mas ela vai ter que ocorrer, quer os homens queiram, quer não queiram. Os espíritos disseram com muita clareza, e não há dúvidas, é para nós que as coisas se aplicam. A doutrina espírita, no sentido em que é a doutrina do amor, no sentido que é a doutrina do Cristo, vai triunfar. Com os espíritas, sem os espíritas, e vírgula, apesar de condutas erradas e erróneas de muitos espíritas. Apesar das atrapalhadas que às vezes nós fazemos, apesar das asneiras que cometemos, apesar das imprevidências com que nós não nos deixamos enrolar. E, portanto, tudo vai para a frente. Não interessa seja o espiritismo, seja o catolicismo, seja isto, seja aquilo outro. O ideal que o Cristo trouxe à Terra vai triunfar. É escusado. E, portanto, connosco ou sem nós, já vai triunfar. Quem quiser fazer parte do comboio da mudança, tudo bem. Quem não quiser, terá que perder a carruagem e vai certamente partir noutras direções, que não o objetivo, ou não a meta, ou que não o local que está destinado, um estado evolutivo que está destinado para a Terra. Porque quem quiser, sim senhora, segue, e quem não quiser vai ter que ir para outra morada da casa do Pai. Chegamos ao fim do programa, despedimos-nos até ao próximo programa, onde iremos, já fomos recebendo algumas questões dos nossos espectadores, onde iremos então responder às questões que nos surgiram e que nos forem surgindo durante a semana, e para isso lembro que o nosso e-mail está à sua disposição, ascviseu@gmail.com. Dirija até nós as suas questões, as suas dúvidas sobre esta temática e também algumas sugestões sobre temas que gostaria de ver tratados neste programa. Muito boa noite e até à próxima quarta-feira, se Deus quiser. Boa noite.